Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade com o conteúdo da nossa apostila. Vou falar com vocês sobre produtos notáveis, só que agora com radicais. Antes de começarmos, gostaria que vocês pegassem o caderno de anotações e principalmente a apostila de vocês. Essa aula de hoje, ela está localizada na página 49 de vocês. Tudo bem? Então, peguem a apostila e abram na página 49 que nós vamos começar. Vamos lá? Pessoal, vocês se lembram dos produtos notáveis? Nós aprendemos vários no ano passado. Quadrado da soma, quadrado da diferença, quadrado da soma de 3 termos, produto da soma pela diferença, cubo da soma, soma de cubos, vários. Só que existem 3 que são os mais utilizados, que é o que nós vamos relembrar hoje antes de efetuarmos essas operações com os radicais, com as raízes. Então, dá uma olhadinha na primeira, quadrado da soma. Vamos lembrar, como que é esse formato? É uma soma, já diz o nome, elevado ao quadrado. Vocês podem resolver por distributiva ou, como nós já vimos anteriormente, no passado, utilizando uma formulinha, uma regrinha, que é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, como assim? Para quem não lembra, quadrado do primeiro, você pega o primeiro termo que está aqui dentro do parênteses e eleva ao quadrado. Mais 2 vezes, isso daqui faz parte da fórmula, não muda nesse caso, o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes o primeiro, que nesse caso é x, vezes o segundo, y. Mais o quadrado do segundo termo, então y ao quadrado. Nesse caso, que nós só temos letras, não tem mais nada para resolver. Mas, nos exemplos que eu vou apresentar a seguir, vocês vão ter que efetuar essas operações. Tudo bem? Um outro produto notável que é legal lembrar, quadrado da diferença. Ele não muda praticamente nada com relação ao quadrado da soma. Qual é a única coisa que muda? Sabe esse segundo termo, que é o 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Ele fica negativo no quadrado da diferença. Já no quadrado da soma, ele é positivo. Não se esqueçam que as potências continuam positivas. A única coisa que muda é esse segundo termo, o 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, a formulinha dele seria quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E o último produto notável que nós vamos utilizar hoje, que precisamos relembrar, é o produto da soma pela diferença. Observem que esse produto notável, ele tem 2 parênteses com os mesmos termos. O que muda? Um é positivo e o outro é negativo, não necessariamente nessa ordem, ok? Pode ser esse negativo e esse positivo, não tem problema. Qual é a fórmula dele? Ele é o mais fácil. Por quê? É só fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, você pega o primeiro termo do parênteses, faz ao quadrado, menos o segundo termo do parênteses e faz ao quadrado também. Então, é só isso. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Lembraram? Então, agora, eu vou fazer com vocês exemplos desses produtos, só que agora utilizando as raízes. Então, eu vou falar primeiro do quadrado da soma, tá bom? Deixei aqui em cima a formulinha, porque caso você esqueça no meio do caminho, é só olhar para cima que ela está aqui, tá bom? O primeiro exemplo é esse daqui. Raiz de 5 mais 3 ao quadrado. Então, nós temos uma raiz e um número inteiro. Vocês vão ver que para cada produto notável,
Eu vou colocar 3 exemplos, porque são os 3 tipos que podem aparecer, que é uma raiz e um número inteiro, ou uma raiz e outra raiz, ou seja, 2 raízes, ou uma raiz e um termo algébrico, x, y, z, uma parte algébrica. Então, esse primeiro caso é de uma raiz com um número inteiro. Então, primeira coisa, formulinha. Quadrado do primeiro termo, então, raiz de 5 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, raiz de 5, vezes o segundo, 3. Mais quadrado do segundo, então 3 ao quadrado. Primeira coisa que a gente faz, monta a fórmula. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver o que dá. O que dá para resolver? Essa potência, dá para resolver essa potência e essa multiplicação. Então, vamos lá. Raiz de 5 ao quadrado. Nós vamos utilizar aquela regrinha do cancelamento. Cancela a potência com raiz, sobra quem? Só a base 5. Mas, aqui, o que nós fizemos na aula anterior, multiplicação de raízes. O de fora com o de fora, o de dentro com o de dentro. Então, 2 vezes 3, 6. Raiz de 5, não tem outra raiz para multiplicar, então copia. Mais 3 ao quadrado, 9, certo? E para finalizar, nós vamos juntar o que é semelhante. Então, lembra de adição e subtração com raízes. Se os números são inteiros, a gente pode somar. Agora, se são raízes, apenas raízes iguais. Então, como eu não tenho outra raiz de 5, eu não vou poder operar ela com ninguém. Porém, o 5 inteiro mais o 9, eu posso juntá-los. Então, o resultado final fica esse daqui. 5 mais 9, 14, mais 6 raiz de 5, que como não tem ninguém para operar com ela, continua sozinha. Tudo bem? Segundo exemplo, quando nós temos 2 raízes. Então, vamos lá. Raiz de 5 mais raiz de 2 ao quadrado. Primeira coisa, fórmula. Então, raiz de 5 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é a raiz de 2, mais quadrado do segundo. Então, raiz de 2 ao quadrado. Resolvendo. Raiz de 5 ao quadrado, vamos anular potência com raiz, sobra o 5. Aqui, o 2 está fora, não tem outro número fora, então nós vamos copiar. Agora as raízes, raiz de 5 e raiz de 2. Multiplicamos os números dentro delas. Então, 5 vezes 2, raiz de 10. Mais, raiz de 2 ao quadrado, cancela a raiz, 2. Para finalizar, vamos somar os termos semelhantes. Então, 5 mais 2, 7. E o 2, raiz de 10, não dá para somar com ninguém, continua assim, certo? Terceiro e último exemplo do quadrado da soma, quando nós temos uma raiz e uma letra. Esse é o mais fácil, porque não dá para juntar quase nada. Então, formulinha primeiro. Quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. O que dá para a gente resolver? Essa raiz de 5 ao quadrado, que nós vamos anular a raiz, então vai dar 5. E aqui não dá para resolver, porque eu tenho um número fora, uma raiz e uma letra. Não dá para multiplicar. E o x ao quadrado também não dá para resolver. Então, o resultado final fica desse jeito. Só resolvi a raiz de 5. O que não dá para resolver, nós copiamos. 2 raiz de 5x mais x ao quadrado. Tudo bem? Eu vou fazer o mesmo tipo de exemplo agora para quadrado da diferença. Para quem já esqueceu, a formulinha está aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Raiz com um número inteiro. Mesmo esquema. Primeiro fórmula, depois calculo. Então, quadrado do primeiro menos, não esquece de mudar o sinal aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Resolvo o que dá. Raiz de 5 ao quadrado anula a raiz, fica só o número 5. Menos número de fora com o de fora.
4 vezes 2, 8. Coloco a raiz de 5, que não dá para multiplicar aqui ao lado. Mas, resolvo essa potência. 4 ao quadrado, 16. Para finalizar, dá para juntar esse com esse. 16 mais 5, 21 menos 8 raiz de 5, certo? Segundo exemplo, duas raízes. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro vezes segundo mais quadrado do segundo. Para resolver, dá para anular raiz com potência aqui, raiz com potência aqui. E aqui vamos multiplicar as raízes. Então, vai ficar assim. Aqui, anulando a raiz, fica apenas o 3, menos, cuidado com esse menos, hein, gente? O 2 não tem outro número fora, copia, agora dá para multiplicar as raízes. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Mais raiz de 2 ao quadrado, 2. E para finalizar, juntamos esse 2 com esse 3. Resultado final, 5 menos 2, raiz de 6. Próximo exemplo, raiz com letra. Eu dei uma dificultada, tá? Observem que eu coloquei 3x no lugar apenas do x, tá? Então, vamos lá. Formulinha primeiro. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro raiz de 7 vezes o segundo 3x, mais 3x ao quadrado. Quando nós colocamos essa potência, é legal que vocês coloquem o parênteses. Por quê? Quando nós formos resolver, nós temos que calcular a potência, tanto do 3 quanto do x. Se você não coloca o parênteses, você não sabe se você já resolveu a potência ou não, tá? Então, o que é legal estabelecer? Coloca parênteses na fórmula. Aí, quando você resolver, você tira o parênteses. Então, você sabe que já está resolvido, ok? Então, qual é o resultado aqui? Raiz de 7 ao quadrado anula a raiz, fica apenas o 7. Menos números de fora. 2 vezes 3, 6. Raiz de 7 não tem ninguém, copia. X não tem ninguém para multiplicar, copia. Mas, aí aqui o que eu acabei de falar. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado não dá para resolver, continua x ao quadrado. Como não tem mais parênteses, eu sei que já resolvi. Não tem termos semelhantes, então a gente não soma mais nada. Tudo bem? Esses são os 3 exemplos para quadrado da diferença. Agora, para finalizar, último produto notável de hoje, produto da soma pela diferença. Para quem já esqueceu da fórmula, também está aqui em cima. Primeiro exemplo, número com raiz. Então, temos aqui os 2 parênteses, um positivo e um negativo. Fórmula, quadrado do primeiro, então 4 ao quadrado, menos quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado. Resolvemos os dois. 4 ao quadrado dá 16, menos... Gente, cuidado que esse sinal ele é da fórmula, ok? Você não eleva ele ao quadrado. Ele continua negativo, beleza? Raiz de 3 ao quadrado, vamos cancelar essa raiz, fica apenas o 3. Olha que simples, sobrou apenas uma subtração. Vamos efetuar. 16 menos 3, 13. Acabou o primeiro exemplo. Segundo exemplo, com 2 raízes. Então, quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado, menos quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado. Vou cancelar, então, essa raiz, vai ficar apenas o número 5, e essa raiz, apenas o número 3. 5 menos 3 é a expressão. Calculamos, resultado final, 2. Tudo bem? E o último exemplo, quando nós temos letra E, raiz. Então, coloquei aqui como primeiro termo 6x, segundo termo raiz de 2. Então, vamos à fórmula. Quadrado do primeiro, 6x ao quadrado, lembrem-se de colocar o parênteses, menos raiz de 2 ao quadrado. Aqui, eu tenho que calcular, então, 6 ao quadrado, 36, x ao quadrado,
continua x ao quadrado. Menos da fórmula, raiz de 2 ao quadrado, cancela raiz com a potência, apenas número 2. Nesse caso, eu não posso subtrair, porque eu tenho x ao quadrado e um termo independente, sem letra. Então, a expressão termina aí. Esse é mais fácil, não é? Bom, esses foram os exemplos, gente. É o que vai aparecer nos exercícios da apostila que eu quero que vocês façam. Eu separei os exercícios da aula em 2 partes, tá bom? A primeira parte é só o desenvolvimento dos produtos notáveis. E a segunda parte é para montar o produto notável observando o desenho e calculando a área das figuras. Então, hoje, eu quero que vocês façam apenas exercícios 1 e 2, que estão nas páginas 52 e 53 de vocês, tá? Por quê? Trabalhando a primeira parte do produto notável, aí sim eu vou, acho que logo, já gravar a segunda parte com os desenhos. Caso vocês consigam já resolver os desenhos, se sintam seguros para resolver sozinhos, fiquem à vontade, podem fazer todos os exercícios da aula. Tudo bem? Galera, não se esqueçam que eu agendei para amanhã uma aula ao vivo às 11 horas da manhã. Então, quem é dorminhoco, dá para dormir aí até um pouquinho mais tarde. E às 11 ir para a aula, tá bom? Eu vou, nessa aula, tirar as dúvidas que vocês têm de tudo que nós já fizemos à distância. Então, todas essas operações com raízes, simplificação, caso alguém ainda está com dúvida, produtos notáveis, eu estarei lá para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, será às 11 da manhã, amanhã, dia 15. Tudo bem, gente? Espero que vocês consigam fazer todos os exercícios e aguardo todos vocês amanhã para que nós possamos nos encontrar dessa maneira, é claro, né? À distância, mas já é uma ajuda para nós tirarmos as dúvidas. Tudo bem? Pessoal, beijos, fiquem bem, continuem se cuidando, ok? Tchau, tchau e até amanhã.